Era uma tarde em que o vento soprava morno, trazendo aquele cheiro de terra torrada que só quem vive no coração de Alagoas conhece bem. Em julho de 1922, o Brasil se preparava para comemorar o centenário de sua independência, vibrando com modernidade no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde a Semana de Arte Moderna já havia sacudido as estruturas meses antes. Mas ali, encravada nas serras, a cidade de Água Branca vivia em outro tempo. Um tempo onde o relógio era o sol, e a lei era a vontade de quem tinha mais gado, mais terras e mais sobrenomes pesados. No alto daquela hierarquia invisível, mais sólida como as pedras da Caatinga, estava Joana de Moraes Brito, a baronesa de Água Branca. O título não era apenas um enfeite, era uma armadura. Naquela época, acreditava-se que o brasão de uma família nobre, o respeito da igreja e a amizade com os políticos da capital eram muros intransponíveis. A baronesa, mulher de têmpera forte, herdeira de uma tradição que remontava ao Império, dormia sob o teto de seu imponente casarão colonial, acreditando na inviolabilidade de seu santuário. As paredes grossas de alvenaria, as janelas altas, o silêncio respeitoso dos empregados, tudo ali gritava segurança. Tudo ali dizia que o caos do mundo exterior, a poeira e o sangue que manchavam as alpercatas dos homens comuns, jamais ousariam cruzar aquela soleira de madeira nobre. Mas o sertão tem uma ironia cruel. Ele gosta de lembrar aos poderosos que a terra que eles pisam é a mesma terra que cobre as covas dos esquecidos. A baronesa, em sua altivez, talvez tenha esquecido que o poder havia mudado de mãos. O poder não estava mais apenas nas canetas dos governadores ou nas batinas dos padres. O poder, naquele ano fatídico de 22, estava no cano de um rifle Mauser e na coragem de homens que não tinham nada a perder. Longe dali, marchando por trilhas que não constavam em mapa nenhum, vinha um homem que a imprensa chamava de demônio, mas que o povo sussurrava ser um vingador. Virgulino Ferreira da Silva, o capitão Lampião. Ele não cavalgava por esporte. Ele não invadia por prazer sádico. Virgulino carregava no peito a dor de ver sua família perseguida, de ver a justiça dos homens falhar repetidamente com os seus. Ele havia aprendido, da maneira mais dura possível, que no sertão não existe justiça dada, existe justiça tomada. E para manter sua guerra, para proteger seus cabras da fúria das volantes, aquelas polícias estaduais que matavam e degolavam com a mesma crueldade que acusavam os cangaceiros de ter. Ele precisava de recursos. Guerra custa caro. A pólvora, o chumbo, os rifles modernos, a comida para alimentar um bando que crescia e precisava ser forte para resistir aos macacos do governo. Lampião sabia que não podia tirar de quem já não tinha nada. O sertanejo pobre, o vaqueiro, o agricultor que tirava o sustento da terra seca, esses eram seus irmãos de sofrimento. A esses, Virgulino oferecia proteção e moedas de ouro. Mas de onde vinha esse ouro? Vinha de quem acumulava, vinha de quem construía impérios em cima do suor alheio. Para Lampião, aquilo não era roubo, era uma tributação de guerra. Era o imposto que o cangaço cobrava da aristocracia para financiar a resistência contra a tirania dos coronéis e da polícia comprada. Naquela manhã de julho, o destino de Joana de Moraes Brito e de Virgulino Ferreira da Silva estava traçado para colidir. De um lado, a representação viva do velho Brasil, estático, dono de tudo, protegido por títulos e paredes. Do outro, a força bruta da natureza sertaneja, a revolta em forma de homem, a necessidade urgente de sobrevivência. A cidade de Água Branca acordou calma, sem saber que estava prestes a entrar para a história, não por suas festas ou por suas colheitas, mas pelo preço que seria cobrado ali. 80 contos de réis. Guarde bem esse número. 80 contos de réis. Hoje falamos em milhões, bilhões, e os números perdem o sentido.
mas naquela época, 80 contos de réis era uma fortuna capaz de comprar a dignidade de uma cidade inteira. Era dinheiro suficiente para armar um exército, para comprar fazendas a perder de vista, para garantir que o bando de Lampião tivesse a superioridade bélica que a polícia jamais sonhou que eles teriam. Ninguém viu os sinais. O voo dos pássaros assustados, o silêncio repentino dos grilos, a poeira que levantava ao longe, não pelo vento, mas pelo passo sincronizado de dezenas de homens armados até os dentes. A baronesa, dentro de seu casarão, talvez estivesse conferindo suas joias ou dando ordens aos criados, sentindo-se a senhora absoluta de seu destino. Mal sabia ela que a verdadeira autoridade do Nordeste estava prestes a bater à sua porta. E ele não pediria licença. Ele não beijaria sua mão por cortesia vazia. Ele viria cobrar a conta histórica de um país desigual. Quando a história oficial conta esse episódio, ela fala de crime, de extorsão, de medo. Mas se olharmos com os olhos da terra, veremos algo diferente. Veremos o momento exato em que o sertão provou que nenhum muro é alto o suficiente quando a necessidade bate de frente com a opulência. Aquele julho de 1922 não foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre a quebra de uma ilusão, a ilusão de que existem intocáveis. Naquele dia, a baronesa descobriria que o brilho do ouro em seu cofre não valia mais do que o brilho da inteligência nos olhos de Lampião. E Virgulino, por sua vez, mostraria ao mundo que não era um animal raivoso, como os jornais da capital pintavam, mas um estrategista militar que sabia exatamente onde golpear para manter sua causa viva. A invasão de Água Branca estava para começar, e o silêncio que antecedeu o primeiro grito era o prenúncio de que o cangaço havia atingido sua maioridade. Não eram mais apenas garotos fugindo da polícia. Eram homens de negócio, e a moeda de troca era o medo e a sobrevivência. Para entender o peso do que aconteceria naquela tarde, é preciso primeiro despir os personagens de seus mitos e olhar para a carne, o osso e a alma de quem estava prestes a se enfrentar. De um lado, dentro do frescor das paredes de alvenaria, estava Joana de Moraes Brito. Aos olhos da cidade, ela era a baronesa, um título que em 1922 já carregava o pó de um império extinto, mas que no sertão de Alagoas ainda valia mais do que qualquer decreto da República. Viúva do barão de Água Branca, Joaquim Antônio de Siqueira Torres, Joana não era apenas uma senhora rica, ela era a personificação da ordem. Imagine uma mulher que carregava nos ombros não só o luto, mas a administração de um patrimônio que fazia os coronéis vizinhos baixarem a cabeça. Joana era uma mulher de fé e de ferro. Vivia cercada por móveis de jacarandá, cristais importados e imagens de santos que a olhavam de todos os cantos da casa como guardiões silenciosos de sua moral. Ela representava aquela elite agrária que acreditava piamente que Deus havia desenhado o mundo em degraus, os que mandam lá em cima e os que obedecem lá embaixo. Para ela, a violência do cangaço era uma aberração, uma doença de gente sem Deus, algo distante que acontecia nas brenhas da Caatinga, longe do cheiro de alfazema de seus lençóis. Ela confiava na santidade de seu lar como quem confia na solidez de uma rocha. Em sua cabeça, sua viuvez e sua idade eram escudos naturais. Quem ousaria tocar na matriarca de Água Branca? Quem teria a audácia de profanar o símbolo máximo daquela sociedade? Mas do lado de fora, onde o sol castigava a pele e a sede era companheira constante, marchava um homem que não acreditava mais nesses degraus divinos. Virgulino Ferreira da Silva, em 1922, ainda não era a lenda prateada cheia de anéis e bordados que o cinema imortalizaria anos depois. Ele era um jovem, tinha pouco mais de 20 anos. Pense nisso, um rapaz com a inteligência de um general e a dor de um órfão.
Virgulino não estava ali porque gostava de ver gente sofrer. Essa é a mentira que contam para vender jornal. Ele estava ali porque o sistema que protegia a baronesa foi o mesmo sistema que destruiu sua família. Poucos anos antes, ele era apenas um almocreve, um homem que trabalhava com couro e transporte, que sabia ler e escrever, coisa rara e perigosa no sertão. Mas a disputa de terras, a perseguição implacável de José Saturnino e a conivência da polícia alagoana empurraram os Ferreira para a marginalidade. A morte de seu pai, José Ferreira, baleado covardemente enquanto não oferecia resistência, criou uma ferida no peito de Virgulino que nunca cicatrizou. Foi ali, vendo o sangue do pai misturado à terra seca, que Virgulino morreu e Lampião nasceu. Ele entendeu que, para sobreviver no inferno, não bastava rezar. Era preciso ser o dono do fogo. Olhe bem para a figura dele naquele julho de 1922. Ele usava óculos. Isso confundia as pessoas. Dava a ele um ar de doutor, de professor, contrastando com o rifle Mauser atravessado nas costas e o chapéu de couro quebrado na testa. Ele era um estrategista nato. Lampião sabia que liderar homens brutos, vaqueiros revoltados e criminosos fugitivos exigia mais do que força. Exigia dinheiro. Muito dinheiro. Os homens que o seguiam, seus cabras, não lutavam apenas por lealdade. Eles precisavam comer. Precisavam de munição. Uma caixa de balas custava uma fortuna. Um rifle novo custava cabeças de gado. Para manter aquela força paramilitar capaz de enfrentar as volantes do governo, que caçavam cangaceiros como quem caça onça, degolando e exibindo cabeças, Lampião precisava de um banco. E no sertão, os bancos não tinham portas giratórias. Eles tinham nomes e sobrenomes. O banco da vez era a baronesa. Não havia ódio pessoal de Lampião contra Joana. Havia uma lógica fria, quase empresarial. Ele a via como uma peça no tabuleiro. Ela tinha o recurso, ele tinha a necessidade. Para ele aquilo era uma transação forçada, um imposto de guerra cobrado de quem sempre viveu protegido pelo Estado, para financiar a guerra daqueles que o Estado queria exterminar. Era a redistribuição brutal da riqueza, feita na ponta da faca. Imagine o contraste humano prestes a colidir. Joana, em seu salão, talvez rezando o terço, acreditando na lei dos homens e na proteção divina. E Virgulino, na entrada da cidade, ajustando a correia da alpercata, acreditando apenas na lei da pólvora e na proteção de seu padrinho Padre Cícero. Havia também o peso da responsabilidade sobre os ombros desse jovem capitão. Se ele falhasse ali, se a invasão desse errado, se a polícia chegasse antes, seu bando seria massacrado. Ele carregava a vida de seus irmãos, Livino, Antônio e de dezenas de homens que confiaram nele. A pressão psicológica sobre Lampião era imensa. Ele não podia errar. Cada passo em direção ao casarão da baronesa havia sido calculado milimetricamente. Ele sabia quantos soldados havia na cidade. Poucos. Sabia da rotina da casa. Sabia até da reputação de intocável da baronesa e planejava usar exatamente essa reputação a seu favor. Enquanto a cidade de Água Branca vivia sua rotina pacata, com os comerciantes abrindo as portas e as crianças brincando na rua, uma tempestade silenciosa se formava. Não era uma tempestade de chuva, tão desejada naquele chão esturricado. Era uma tempestade humana. Aqueles dois personagens, a viúva nobre e o rei do cangaço, representavam os dois Brasis daquela época. O Brasil que tinha tudo e o Brasil que precisava tomar para ter. O Brasil da sala de jantar e o Brasil da estrada de terra. Quando esses dois mundos se encontrassem, não haveria diálogo diplomático, haveria o choque da realidade. Joana de Moraes Brito estava prestes a descobrir que seu título de nobreza não parava bala. E Virgulino Ferreira estava prestes a provar que, com a estratégia certa, até as torres mais altas podem ser sitiadas. O cenário estava montado.
As peças estavam posicionadas. Faltava apenas o movimento que quebraria o silêncio e transformaria aquele dia comum em uma data marcada a ferro na história do cangaço. A arrogância da segurança estava prestes a ser punida pela audácia da necessidade. O erro não foi um tiro disparado na hora errada. O erro, o verdadeiro ponto de virada que selou o destino de Água Branca, foi o silêncio. Mas não o silêncio da paz. Foi o silêncio provocado pelo corte seco de um alicate enferrujado contra o fio de cobre do telégrafo. Naquela época, o telégrafo era o cordão umbilical que ligava as cidades do sertão ao resto do mundo civilizado. Era por ali que se pedia socorro, que se chamava a volante, que se avisava o governador que o inferno havia chegado. O povo de Água Branca, e principalmente a elite da cidade, confiava cegamente naquela tecnologia e na presença simbólica do destacamento policial. Acreditavam que, ao primeiro sinal de poeira levantada, o telegrafista batucaria o código Morse e, em poucas horas, caminhões repletos de soldados estariam lá para defender a lei e a ordem. Essa foi a falha fatal, a subestimação. A arrogância coletiva de achar que Lampião era apenas um bandido comum, um assaltante de estrada que tremia diante da farda. Eles esqueceram que Virgulino não jogava pelas regras antigas. Ele lia jornais. Ele entendia como o Estado funcionava. E, acima de tudo, ele sabia que uma cidade sem voz é uma cidade indefesa. O plano de Lampião começou muito antes de ele colocar os pés na rua principal. Começou nos arredores, longe dos olhos da baronesa. Enquanto a cidade almoçava, modorrenta pelo calor de julho, homens do bando silenciosos como sombras escalavam os postes de madeira na saída da cidade. Com um movimento preciso, clec, a comunicação morreu. Água Branca se tornou uma ilha isolada no meio do oceano da Caatinga. Ninguém entrava, ninguém saía e, pior, nenhum pedido de ajuda poderia escapar. Mas houve um segundo erro, este cometido pela própria Joana de Moraes Brito. Um erro nascido de sua criação, de sua estirpe. Dias antes, boatos corriam como vento nos mercados e feiras vizinhas. O capitão tá perto, diziam os sussurros. Lampião tá rondando. Qualquer pessoa comum teria pegado a família e corrido para o mato, se escondido em grotas, fugido para a capital. Mas a baronesa não. Fugir? Ela, a matriarca dos Moraes Brito? Abandonar o casarão que seu marido construiu seria uma desonra. Sair correndo diante de gentalha seria admitir a derrota. Ela escolheu ficar. Ela escolheu confiar nas paredes grossas e na moralidade de sua posição. Ela olhou para o cofre cheio, para os criados leais e decidiu que aquilo bastava. Esse foi o pecado da soberba. Ela acreditou que o mundo ainda respeitava patentes e brasões, sem perceber que Lampião estava reescrevendo a hierarquia social do Nordeste à base de bala. Se ela tivesse partido, se tivesse levado as joias e o dinheiro para Maceió dias antes, a história seria outra. Lampião encontraria uma casa vazia. Talvez a saqueasse, talvez a queimasse de raiva, mas o trauma, o confronto pessoal, o terror psicológico, nada disso teria acontecido. Ao decidir ficar, ela se transformou no alvo perfeito. Ela se tornou o cofre vivo que Lampião precisava abrir. E então, o descuido final. A cidade estava praticamente desguarnecida. O delegado local, confiando na calmaria habitual, tinha poucos homens à disposição, e os que tinha estavam relaxados, desarmados mentalmente. Não havia vigias nas entradas da cidade, não havia olheiros nas torres da igreja. A rotina engoliu a prudência. Quando os primeiros cangaceiros entraram na cidade, não entraram atirando e gritando como num filme de faroeste barato. Isso espantaria a caça.
Eles entraram misturados à paisagem, disfarçados ou simplesmente caminhando com a naturalidade de quem pertence ao lugar. O bando de Lampião, naquele dia, operou como uma tropa de elite. Eles tomaram posições estratégicas: a prefeitura, a cadeia, o posto do telégrafo, para garantir que ninguém consertasse o fio, e, claro, as esquinas que cercavam o casarão da baronesa. Foi um cerco invisível. Enquanto a baronesa tomava seu café da tarde, talvez servido em porcelana fina, dezenas de olhos a observavam através das frestas das janelas da vizinhança. O laço estava armado, e o pescoço da vítima já estava dentro dele, sem que ela sentisse o aperto. Lampião, de um ponto de observação, devia estar calculando o tempo. Ele sabia que a surpresa era sua maior arma, mais letal que qualquer rifle. Se ele desse tempo para a baronesa se barricar, negociar ou armar seus empregados, o custo de sangue seria alto. E Lampião, lembre-se, era um homem prático. Ele não queria um massacre desnecessário que atraísse a fúria de todo o país contra ele naquele momento. Ele queria o capital. Ele precisava que a baronesa estivesse viva e com medo suficiente para abrir o cofre, mas não morta, pois mortos não negociam. A decisão de não atacar imediatamente, de esperar o momento em que a guarda estivesse mais baixa, foi o toque de mestre do cangaceiro. E a decisão da cidade de ignorar os sinais, de viver como se o perigo não fosse real, foi a sentença da vítima. Imagine o momento exato em que a sorte virou. Um soldado da polícia, talvez bocejando em frente à delegacia, vê um grupo de homens estranhos com chapéus de couro quebrados na testa, dobrando a esquina. Ele pisca os olhos, tentando entender. O cérebro dele demora segundos preciosos para processar que aqueles não são vaqueiros comuns. Aqueles são os cabras. Quando ele leva a mão ao coldre, já é tarde demais. Um cano frio encosta em sua nuca ou um aviso sussurrado o congela. Psiu, quieto, o capitão chegou. Cidade caiu sem dar um único tiro de defesa real. O erro estava consumado. O telégrafo mudo gritava o isolamento. A baronesa, dentro de seu palácio, estava agora cercada por uma matilha de lobos famintos, não por carne, mas por justiça. A justiça torta e cara de Lampião. A armadilha havia se fechado e não havia chave no mundo que pudesse abri-la agora, exceto a que estava no bolso de Virgulino. O que viria a seguir não seria uma batalha, seria um teatro de tensão onde cada palavra errada poderia custar uma vida. O sol da tarde em Água Branca não aquecia mais. Ele queimava. Havia uma eletricidade estática no ar, aquele tipo de peso invisível que faz os cães se esconderem debaixo das carroças e os pássaros pararem de cantar. A cidade, que minutos antes pulsava com a vida cotidiana, começou a sentir o aperto da mão de Virgulino em sua garganta. Não houve uma corneta de guerra, nem um aviso oficial. O que houve foi uma mudança na respiração do lugar. Dentro do casarão, o tempo parecia correr em outro ritmo, marcado pelo tic-tac lento do relógio de pêndulo no corredor principal. A baronesa Joana de Moraes Brito estava na sala, cercada pelo conforto que o dinheiro comprou. Mas lá fora, a realidade estava sendo desmantelada tijolo por tijolo. O cerco ao casarão não foi uma correria desordenada. Foi um balé macabro e silencioso. Lampião, com sua visão estratégica afiada pela vida na Caatinga, posicionou seus homens com a precisão de um mestre de xadrez. Um grupo tomou os fundos, bloqueando a saída dos serviçais e garantindo que ninguém fugisse para pedir socorro. Outro grupo, liderado por cangaceiros de confiança, ocupou as laterais, com os canos dos fuzis apontados para as janelas altas. Se uma cortina se mexesse, se uma cabeça curiosa aparecesse, encontraria a boca escura de um Mauser esperando. Imagine o som abafado das alpercatas de couro cru pisando na pedra-sabão das calçadas. Vapt, vapt, vapt. Dezenas de pés. O cheiro de suor,
de fumo de rolo e de óleo de arma, começou a invadir as frestas das portas, competindo com o aroma de café que vinha da cozinha da baronesa. Foi então que o mundo de Joana parou. Primeiro veio o som da rua. Não o burburinho da feira, mas o silêncio absoluto, seguido pelo bater frenético de janelas e portas da vizinhança sendo trancadas. O povo sabia. O povo sente quando o tubarão entra na água. Os vizinhos se trancaram, apagaram as luzes, seguraram o choro das crianças. A baronesa ficou sozinha, não fisicamente, mas socialmente. Naquele momento, ninguém viria salvá-la. A solidariedade morre onde o medo nasce. Dentro da casa, um criado, talvez o mais jovem, com os olhos arregalados de quem viu o diabo, entrou na sala correndo, esquecendo a etiqueta, esquecendo a postura. Sinhá. A voz tremia. Sinhá, eles estão aqui. A frase ficou suspensa no ar. Eles. Não precisava de nome. No sertão de 1922, eles só podia ser o bando. Joana deve ter sentido o sangue gelar nas veias, aquele frio que começa no estômago e sobe até a nuca. Ela se levantou, a postura rígida, tentando mascarar o terror. Caminhou até a janela da frente e, com a ponta dos dedos, afastou minimamente a cortina de renda francesa. O que ela viu não foram monstros, eram homens. Homens cobertos de poeira, enfeitados com moedas de ouro nos chapéus, cartucheiras cruzando o peito como faixas de condecoração militar. E no centro, tranquilo como se estivesse no terreiro de sua própria casa, estava ele, o capitão. Ele não estava gritando. Ele estava parado, olhando para a porta da frente como se a estudasse. A calma de Lampião era mais aterrorizante do que qualquer grito de fúria. Ele sabia que ela estava lá. Ele sabia que ela estava olhando. A tensão dentro da casa se tornou física. As empregadas começaram a chorar baixinho, abafando os soluços com os aventais. O medo do estupro, da morte, da degola, as histórias terríveis que os jornais contavam sobre a brutalidade dos cangaceiros inundaram a mente de todos ali dentro. A baronesa, porém, sabia que o choro não a salvaria. Ela olhou para a porta maciça de madeira de lei, trancada com ferrolhos de ferro. Aquela porta, que sempre pareceu indestrutível, agora parecia feita de papel. Lá fora, Lampião fez um sinal sutil com a mão. 2 de seus cabras se aproximaram da entrada. Não houve tiro. Ainda não. Lampião queria a rendição, não a destruição. Ele queria o dinheiro, e dinheiro queimado ou enterrado por gente morta não serve para nada. De casa! O grito veio lá de fora, com aquele sotaque arrastado e firme do sertanejo. Abra que a gente quer prosa. A prosa do cangaço, o eufemismo para a invasão. O silêncio dentro da casa foi a resposta. A baronesa e sua família prenderam a respiração, numa esperança infantil de que, se ficassem quietos, os fantasmas iriam embora. Mas fantasmas não usam rifles calibre .44. A coronha de um fuzil bateu na madeira. Pá, pá, pá. O som ecoou pelo casarão como trovão em vale fechado. A poeira da porta tremeu. Não me faça perder a paciência, dona Joana. A voz agora era do próprio Virgulino. Ele sabia o nome dela. Ele sabia quem ela era. A intimidade forçada foi o golpe final na arrogância da baronesa. Ele não estava assaltando uma casa qualquer. Ele estava cobrando uma dívida pessoal da elite. A tensão escalou para o insuportável. Do lado de dentro, o dilema. Abrir e encarar a fera, ou manter fechado e ver a fera derrubar as paredes. Os segundos se arrastavam como horas. O suor escorria frio pela testa da matriarca. Ela olhou para os filhos, para os netos, para os criados. A vida deles estava nas mãos dela. A parede de proteção havia caído. O título de baronesa não valia nada diante daquele pedaço de madeira que a separava do rei do cangaço. O ferrolho da porta parecia pesar 1 tonelada. A mão de Joana tremia ao se aproximar dele. Ou ela mandou um criado abrir.
A história não detalha quem girou a chave, mas detalha o sentimento. Foi o momento em que a civilização de Água Branca se rendeu à barbárie organizada do sertão. Lá fora, os cangaceiros engatilharam as armas. O som metálico dos ferrolhos sendo puxados, clac, clac, foi ouvido lá dentro. Era o ultimato sonoro. "Vamos entrar!" gritou um cangaceiro, talvez corisco ou outro de alta patente. "Por bem ou por mal?" A madeira rangeu. A chave girou. O clique da fechadura soou como um tiro no silêncio da sala. A porta, pesada e nobre, começou a se abrir lentamente, revelando a silhueta dos invasores contra a luz forte do sol da tarde. A sombra de Lampião se projetou para dentro do corredor, longa e distorcida, tocando os pés da baronesa antes mesmo de ele entrar. O suspense havia acabado. O terror real, face a face, estava apenas começando. A porta se abriu completamente e o contraste foi violento. O sol do sertão invadiu o hall de entrada, desenhando no chão encerado as sombras alongadas de homens que pareciam ter brotado da própria terra. Não eram convidados, eram invasores. O cheiro agreste que entrou com eles, uma mistura densa de suor, couro curtido, fumo de corda e pólvora, agrediu o olfato delicado da baronesa, acostumado ao aroma de alfazema e cera de carnaúba. Virgulino Ferreira da Silva deu o primeiro passo para dentro. Ele não entrou correndo, gritando ou atirando para o teto. Ele entrou caminhando devagar, com a tranquilidade aterrorizante de quem entra na própria sala de estar. O som de suas alpercatas no assoalho nobre foi o único ruído no recinto. Atrás dele, o bando se amontoava, olhos brilhando de cobiça diante de tanto luxo. Espelhos com molduras douradas, porcelanas chinesas, tapetes persas. Para aqueles homens que dormiam no relento e comiam carne seca dura, aquilo era o paraíso. E o instinto deles era destruir, saquear, rasgar. Mas Lampião levantou a mão. Um gesto simples, seco. E a matilha estacou. Ali, naquele microsegundo, ficou claro quem mandava. Não haveria barbárie descontrolada. Haveria negócio. Lampião parou diante de Joana de Moraes Brito. A baronesa, ereta, tentava manter a dignidade que lhe restava. Ela era uma mulher idosa, respeitada, acostumada a ver homens tirarem o chapéu e baixarem a cabeça em sua presença. Mas Virgulino não baixou a cabeça. Ele a olhou nos olhos, através das lentes de seus óculos, com uma curiosidade fria. "Boa tarde, dona Joana", disse ele. A voz era calma, quase cordial, o que tornava a situação ainda mais surreal. "Perdoe a visita sem aviso, mas a necessidade não manda recado." A ironia daquela cortesia era afiada como uma faca de peixeira. Ele estava sendo educado enquanto segurava um fuzil. A baronesa, com a voz embargada, mas firme, teria perguntado o que ele queria. Ela sabia a resposta, mas precisava ouvir. Precisava saber o preço de sua vida e da vida de sua família. "Não sou bicho, minha senhora", respondeu Lampião, percebendo o terror nos olhos das empregadas encolhidas nos cantos. "Não vim aqui para desonrar sua casa, nem para tocar em fio de cabelo de ninguém. Eu sou um homem de guerra, dona Joana, e guerra se faz com recurso." Foi então que o número foi dito, 80 contos de réis. Quando Lampião pronunciou o valor, o ar pareceu ser sugado da sala. 80 contos. Não era apenas um roubo, era uma expropriação. Era o valor de fazendas inteiras, de manadas de gado sem fim. Era uma fortuna que poucos coronéis possuíam em dinheiro vivo. A exigência era absurda, mas a alternativa era impensável. Lampião não precisou gritar a ameaça. Ele apenas deixou que o silêncio fizesse o trabalho. Ele olhou ao redor, para as cortinas de veludo, para os móveis de madeira de lei. "Bonita casa", comentou ele, passando a mão no encosto de uma cadeira. "Seria uma pena se virasse cinza." "O fogo, dona Joana. O fogo não respeita a história.
A mensagem foi recebida com a clareza de um soco. Ele não a mataria, ele não a bateria. Mas ele queimaria o legado dos Moraes Brito até o chão se não saísse dali com o que queria. A casa, símbolo do poder de sua família, seria reduzida a escombros negros. Para a baronesa, ver seu santuário destruído era uma dor quase tão grande quanto a morte física. A ação que se seguiu foi rápida e brutal em sua eficiência. Não houve luta, houve a rendição total. A baronesa, com as mãos trêmulas que mal conseguiam segurar o molho de chaves, dirigiu-se ao cofre. O clique do segredo girando ecoou como um grito abafado. A porta de aço pesado se abriu. O que aconteceu a seguir foi a materialização da transferência de poder. A baronesa começou a retirar maços de dinheiro, sacos de moedas, joias de família que passaram de geração em geração. O brilho do ouro e das pedras preciosas iluminou os olhos dos cangaceiros que observavam, hipnotizados. Mas ninguém tocou em nada até que o capitão ordenasse. Virgulino observava a pilha crescer sobre a mesa de centro. Ele não sorria. Ele contava. Ele avaliava. Aquilo não era ganância vulgar, era logística. Aquele dinheiro compraria munição para meses. Aquele dinheiro compraria silêncio, compraria coiteiros, compraria a sobrevivência do bando contra as forças volantes que os caçavam como animais. "Está tudo aqui?" perguntou ele, sondando a alma da baronesa. "Tudo o que tenho na casa", respondeu ela. "Leve e vá com Deus." A menção a Deus fez Lampião parar por um segundo. Ele, um homem profundamente religioso à sua maneira torta, ajeitou o chapéu. Havia uma estranha conexão moral ali. Ele estava roubando tudo o que ela tinha de valor líquido, mas estava cumprindo sua palavra. Ninguém havia sido ferido. Nenhuma mulher havia sido tocada. Os cangaceiros começaram a encher os bornais. O dinheiro que antes descansava no escuro seguro do cofre da elite, agora ia para os sacos de couro sujo dos bandoleiros. A riqueza mudava de mãos, do estático para o dinâmico, do cofre para a estrada. Quando o último anel foi recolhido, a sala parecia mais vazia, não apenas pelos objetos, mas pela alma que havia sido sugada dali. A baronesa estava pálida, encostada num aparador para não cair. Ela havia perdido uma fortuna, mas havia comprado a vida. Lampião fez um sinal para seus homens. "Vamos, o serviço está feito." Antes de sair, ele se virou uma última vez para a baronesa. Não havia deboche em seu rosto. Apenas a seriedade de um general que acabou de vencer uma batalha sem disparar um tiro. "A senhora é uma mulher de coragem, dona Joana. Fique em paz." E assim, com a mesma rapidez com que entraram, eles se foram. O som das alpercatas se afastou pelo corredor, cruzou a porta da frente e ganhou a rua. A sombra que cobria a sala recuou, devolvendo a luz. Mas a luz agora iluminava uma casa violada. O clímax não foi um banho de sangue, mas foi um trauma profundo. A invasão provou que a segurança da baronesa era uma ilusão. O dinheiro que ela acreditava ser seu servo salvou sua vida, mas serviu para armar o inimigo. Naquele salão, o silêncio voltou. Mas não era mais o silêncio da paz. Era o silêncio do choque. A baronesa de Água Branca estava viva, mas o mundo que ela conhecia havia acabado no momento em que a porta do cofre se fechou, vazia. Lampião havia levado o capital e deixado para trás a lenda de que nem mesmo os poderosos estavam a salvo da lei do sertão. Quando a última alpercata dobrou a esquina e desapareceu na curva da estrada, Água Branca não suspirou de alívio. Ela prendeu a respiração. A cidade ficou paralisada, suspensa num vácuo de descrença. O bando de Lampião havia ido embora, levando consigo o tesouro da família Moraes Brito, mas deixando para trás algo muito mais pesado e duradouro: a humilhação. Dentro do casarão, o ar parecia ter solidificado. Joana de Moraes Brito, a mulher de ferro, a baronesa intocável, desabou.
Não fisicamente, ela não se permitiu cair no chão diante dos criados, mas internamente a estrutura que sustentava seu mundo havia ruído. Ela olhou para o cofre aberto, aquela boca negra e vazia na parede. Ali não estava apenas a falta do dinheiro ou das joias de família que remontavam ao império. Ali estava a prova concreta de que o Estado falhara, de que Deus, naquele dia, havia olhado para o outro lado. A sensação de violação era profunda. Homens estranhos haviam entrado em seu santuário, ditado as regras, ameaçado incendiar sua história e saído caminhando tranquilamente, como se fossem donos do chão. Nas horas seguintes, quando o medo inicial deu lugar à reação, a cidade começou a despertar de seu transe. Os vizinhos tímidos abriram as frestas das janelas. O burburinho começou baixo, sussurrado, como se Lampião ainda pudesse ouvir. Levaram tudo, diziam. A baronesa está viva, mas o dinheiro se foi. A notícia correu como fogo em palha seca. O telégrafo, consertado às pressas horas depois, começou a cuspir mensagens frenéticas para Maceió. Socorro! Lampião esteve aqui, 80 contos roubados. Mas a resposta do governo foi a impotência. As volantes, quando chegaram, encontraram apenas o rastro de poeira e boatos. Os soldados, cansados e mal pagos, olhavam para o casarão imponente e sentiam um misto de raiva e vergonha. Como explicar ao governador que o bandido mais procurado do Nordeste havia entrado numa das cidades mais ricas, feito a feira, e saído sem um arranhão? Aquele assalto não foi apenas um crime patrimonial, foi um tapa na cara da segurança pública de Alagoas. Foi a prova cabal de que a polícia corria atrás, mas Lampião estava sempre 2 passos à frente. E o dinheiro? O que aconteceu com os 80 contos de réis? Para a baronesa, aquele dinheiro perdido significou o fim de uma era de opulência despreocupada, mas para o sertão significou o início de um tempo de sangue. Lampião não gastou aquela fortuna com vinhos ou luxos pessoais. Lampião investiu na guerra. Aqueles 80 contos se transformaram na maior injeção de capital bélico que o cangaço já tinha visto. Nas semanas seguintes, informantes começaram a relatar o aparecimento de armas novas nas mãos dos cangaceiros. Fuzis Mauser de longo alcance, pistolas, parabellum automáticas, binóculos alemães de precisão e, o mais importante, munição. Caixas e caixas de munição. O dinheiro da baronesa financiou a idade de ouro do cangaço. Transformou um bando de justiceiros nômades em uma força paramilitar capaz de enfrentar batalhões inteiros da polícia. Cada bala disparada por Lampião nos anos seguintes, cada combate vencido contra as volantes, tinha um pouco do ouro de Água Branca. A ironia era cruel. A riqueza da elite agrária estava sendo usada para matar os soldados que defendiam essa mesma elite. O sequestro econômico da baronesa permitiu que Lampião expandisse seu território, recrutasse mais homens e consolidasse seu poder por mais de uma década. Em Água Branca, a vida tentou voltar ao normal, mas a cicatriz ficou. O casarão da baronesa tornou-se um ponto de peregrinação silenciosa. As pessoas passavam na frente e olhavam, não mais com a reverência de antes, mas com uma curiosidade mórbida. Aquele edifício havia sido o palco onde a invencibilidade dos coronéis foi quebrada. Para Joana, restou a amargura e a memória daquele olhar frio de Virgulino por trás dos óculos. Dizem os relatos locais que ela nunca mais foi a mesma. A altivez deu lugar a uma vigilância constante. As portas, antes trancadas apenas à noite, passaram a ficar barradas o dia todo. O som de cavalos na rua fazia seu coração disparar. Ela sobreviveu, sim, e manteve sua posição social, mas a tranquilidade de espírito foi levada junto com os anéis. A lenda de Lampião, por outro lado, explodiu.
A notícia do sucesso em Água Branca viajou de boca em boca pelas feiras do Nordeste. Os cordéis começaram a ser impressos. O povo, naquela mistura complexa de medo e admiração, via no feito algo extraordinário. Ele teve a coragem de peitar a baronesa, diziam os matutos. Lampião deixava de ser apenas um bandido violento para se tornar, no imaginário popular, uma força da natureza que nivelava ricos e pobres. Se ele podia tirar da baronesa, ele podia tudo. O medo se espalhou como uma doença contagiosa pelas fazendas da região. Outros coronéis, barões e grandes proprietários, ao saberem do ocorrido, começaram a reforçar a segurança, a contratar jagunços particulares, a mandar suas famílias para a capital. O sertão ficou mais tenso, mais armado, mais perigoso. O assalto em Água Branca mudou as regras do jogo. Acabou a inocência de que gente de bem não era alvo. No tabuleiro de xadrez de Lampião, o rei e a rainha agora estavam em xeque permanente. E assim, enquanto o sol se punha sobre a caatinga nos meses que se seguiram, o brilho daquele dinheiro roubado reluzia no cano das armas que aterrorizariam o Nordeste pelos próximos 16 anos. A baronesa perdeu sua fortuna, mas o Brasil ganhou um capítulo sangrento de sua história, financiado involuntariamente por ela. A consequência daquele dia não foi apenas um cofre vazio. Foi um sertão cheio de pólvora, pronto para explodir a qualquer momento. Hoje, se você caminhar pelas ruas de Água Branca, o casarão da baronesa ainda está lá. As paredes, pintadas e preservadas, parecem guardar um segredo que o tempo tenta apagar, mas que a memória do sertanejo insiste em manter vivo. Olhar para aquela construção não é apenas olhar para um patrimônio arquitetônico, é olhar para o monumento de uma colisão histórica. Ali, sob aquele teto, dois mundos se chocaram e nenhum deles saiu ileso. O episódio de julho de 1922 nos obriga a fazer uma reflexão dura, mas necessária, sobre o que realmente foi o cangaço. É muito fácil, sentado no conforto do ar-condicionado do século XXI, julgar Lampião como um mero bandido ou a baronesa como uma simples vítima da elite. Mas o sertão não é binário. O sertão não é preto no branco. Ele é cinza, da cor da poeira que cobre tudo, da cor da pólvora que define quem vive e quem morre. O que Virgulino Ferreira fez naquele dia não foi um ato de vilania gratuita. Foi um ato de sobrevivência política e militar. Ao poupar a vida de Joana de Moraes Brito, ele mostrou que não era o monstro sedento de sangue que as manchetes do Rio de Janeiro vendiam. Ao levar o dinheiro, ele mostrou que entendia perfeitamente a engrenagem do mundo. Sem ouro, não há revolução. Sem recursos, não há resistência. Aquele dinheiro, aqueles 80 contos de réis, não foram usados para luxo ou vaidade. Eles não viraram palácios para o capitão. Eles viraram a garantia de que o grito dos oprimidos continuaria ecoando na caatinga através do estampido dos fuzis. Lampião, à sua maneira torta e violenta, estava redistribuindo o poder. Ele estava dizendo àquela sociedade estamental, petrificada em seus privilégios, que a segurança de um sobrenome não valia nada se não houvesse respeito pela realidade de quem passava fome e sede do lado de fora dos muros. A baronesa, por sua vez, pagou o preço de representar um sistema que estava ruindo. Ela não era culpada pelos pecados do Estado, mas era a beneficiária deles. O destino foi cruelmente irônico com ela. Sua fortuna, acumulada sob a proteção da lei, acabou financiando a maior força fora da lei da história do Brasil. O ouro que enfeitava seus dedos passou a ser o chumbo que protegia os cangaceiros. É uma lição brutal sobre a impermanência das coisas materiais. O que temos pode ser tomado num piscar de olhos quando a ordem social se inverte. Essa história nos ensina que o cangaço não foi um acidente. Foi uma consequência. Foi a febre de um corpo doente.
Enquanto houvesse coronéis mandando matar e polícia servindo aos poderosos, haveria homens como Lampião dispostos a entrar na sala de estar, sentar na cadeira do dono e exigir a sua parte. Virgulino não era um santo, mas naquele dia, em Água Branca, ele foi um juiz sem toga, armado com um Mauser, que proferiu uma sentença econômica contra a arrogância da intocabilidade. Ele provou que, no sertão, a única moeda forte de verdade não é o réis, nem o dólar, nem o ouro. A única moeda que nunca desvaloriza é a coragem. E a nós, que ouvimos essa história 100 anos depois, resta o silêncio respeitoso de quem entende que a história é escrita por vencedores e vencidos. Mas a lenda é escrita por quem teve a ousadia de desafiar o impossível. A baronesa ficou com a vida, mas Lampião ficou com a eternidade. E no fim das contas, quem foi mais rico? Aquele que guardava ouro no cofre e vivia com medo, ou aquele que, mesmo dormindo no relento, fez o mundo inteiro tremer com seu nome? O sertão sabe a resposta, e o vento que sopra hoje nas ruínas e nos casarões de Alagoas continua sussurrando essa verdade para quem tiver ouvidos para escutar.